Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre custos, ou seja, custos de projetos e como preparar um orçamento de projetos de uma forma simples, de uma forma eficiente, que já vai te ajudar o quê? A ter um mínimo de um controle orçamentário do seu projeto. Então legal, então nessa aula a gente vai abordar sobre custos, começando um pouquinho sobre conceitos. É importante a gente dar uma visão geral de alguns conceitos para que você consiga ter clareza o que é um custo fixo, o que é um custo variável, como funciona e assim sucessivamente. Legal? Então vamos lá. Primeiro, alguns tipos de custo. Custo fixo são custos que não variam de acordo com a quantidade de trabalho ou esforço. Então vamos lá. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um escritório de arquitetura. Eu tenho a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone e assim sucessivamente. Essas respectivas contas, elas são contas o quê? São contas que eu vendendo muito projeto arquitetônico ou pouco projeto, vai variar muito pouco. Por quê? Porque basicamente eu ter 5 projetos arquitetônicos ou 20 projetos arquitetônicos não vai mudar muito em relação à luz que eu uso. Não vai mudar muito em relação à água que eu consumo no escritório, nem o telefone que eu utilizo. Legal? Então, isso são custos fixos. São custos que variam pouco em relação à operação do negócio. Bacana? O que são custos variáveis? São custos que variam de acordo com a quantidade de produção ou esforço. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho lá uma obra e essa obra eu tenho, por exemplo, o tijolo que eu vou construir a casa. O tijolo que eu vou construir a casa, se eu construir 10 metros quadrados, eu vou gastar X de tijolo. Se eu construir 100 metros quadrados, eu vou gastar 10x de tijolo, eu vou gastar 10 vezes mais. Então, se eu aumento, ele aumenta proporcional, ele tem a mesma equivalência. Se eu vou produzir um veículo, por exemplo, eu vou gastar para um veículo X quilos de aço. Para 2 veículos, possivelmente eu vou gastar exatamente o dobro. Por quê? Porque eu vou gastar equivalentemente, proporcionalmente, a mesma quantidade. Ou algo, uma quantidade parecida, similar, etc. Legal? William, mas por exemplo, você colocou no slide anterior que a conta de luz ela é um custo fixo. Depende. Ela pode ser um custo fixo, se ela for o exemplo que eu dei, como por exemplo um escritório de advocacia, um escritório de consultoria, um escritório de arquitetura e assim sucessivamente. Ou ela pode ser o quê? Um custo variável, se ela for uma indústria. Por quê? Porque na indústria a energia elétrica faz parte do processo produtivo. Então assim, se eu produzir 10 veículos, eu vou gastar, digamos, 10 mil de luz. Se eu produzir 20 veículos, eu vou gastar 20 mil de luz. Por quê? Porque as máquinas ficaram operando mais tempo. Então, o bacana é isso. E só a título de conhecimento, por exemplo, se a gente fala de impostos, como ICMS, a energia elétrica da indústria, ela, da parte produtiva, ela entra como um insumo, como uma matéria-prima de produção e pode ser abatido no ICMS da empresa. Então, isso mostra o quê? Mostra que cada fator, por exemplo, luz, a energia elétrica, eu tenho que analisar em relação ao negócio em si. Nunca é uma regra fixa do tipo, isso aqui sempre é isso é sempre fixo, isso é sempre variável, etc. Então é isso que a gente tem que observar. Observar sempre assim, qual é o objeto fim? O objeto fim do meu projeto, o objeto fim da empresa, se eu estou analisando custo fixo e variável em relação ao projeto, se eu estou analisando custo fixo e variável em relação à empresa, se eu estou considerando custo fixo ou variável em relação à minha vida pessoal, por exemplo. E aí, analisando em relação a esse objeto fim, ao que se dedica, a gente vai conseguir ver se é um custo fixo ou um custo variável. Legal. A gente tem alguns custos diretos, que são custos que impactam diretamente no resultado do projeto. Então, se eu vou construir uma casa, custo, por exemplo, do tijolo, da telha, do aço, tudo impacta diretamente nisso. Se eu vou, por exemplo, se eu presto serviços administrativos, eu vou considerar o custo de folha, o custo de impressão, o custo de material de escritório, etc. Isso são os custos diretos, direcionados, são custos efetivos utilizados diretamente para a produção do resultado. E a gente tem custos indiretos, que, por exemplo, são aqueles custos que não são relacionados à produção diretamente, mas que também impactam o meu custo, meu produto ou serviço. Então, por exemplo, a área de TI, as áreas funcionais, a área de marketing, a área de RH, etc. E impostos também são custos que não estão diretamente relacionados àquele produto, mas que são custos sim do meu produto ou serviço. Então imagina lá que eu vou fazer, por exemplo, um sanduíche. Eu tenho uma loja onde eu faço sanduíches naturais, uma lanchonete, e esse sanduíche eu tenho alguns custos diretos. O pão, eu tenho o alface, o tomate, o queijo, o peito de peru, e etc.
os demais ingredientes que são necessários para produzir aquele produto específico. Isso é um custo direto, por quê? Porque naquele pão, naquele sanduíche natural, eu tenho aqueles custos lá. 12 centavos de alface, 17 centavos de tomate, por exemplo, 85 centavos no pão, e assim sucessivamente, a título de exemplo. Já os custos indiretos é o custo que eu vou ter que considerar na hora que eu for, por exemplo, formar meu preço, que eu vou pensar no valor de venda. Porque são custos que não estão naquele produto diretamente, mas que, sim, eles estão relacionados àquele produto. Por exemplo, eu vou ter o custo, como a título de exemplo, do imposto. Eu tenho, por exemplo, digamos, 10% de imposto. Eu vou ter os custos da área administrativa, ou seja, o custo que eu vou ter que ratear entre todas as vendas. Vamos imaginar que eu tenho um custo para manter a empresa de 10 mil reais e eu vendo 1.000 produtos por mês. Então, se eu tenho 10 mil reais e 1.000 produtos por mês, eu vou ter 10 reais por produto vendido, que eu tenho que distribuir esse custo. Custo do quê? Custo do contador, do aluguel, da água, da luz, do telefone, da internet. Custo, por exemplo, de administrativo, contador, custo, por exemplo, de material de escritório. Tudo isso são custos que não estão relacionados àquele produto, que é o sanduíche, mas que eu vou ter que considerar, porque faz parte do meu custo total. Então, essa é uma análise. Legal? Então, isso é bem interessante vocês avaliarem, que são os custos diretos e indiretos. A gente tem outros tipos de custos que podem ser classificados como custo administrativo, salário administrativo, material de escritório, energia elétrica, custo financeiro, então taxas, juros, tarifas bancárias, capital de giro, etc. Custos comerciais, publicidade, comissão, salário de vendedores e tudo isso. Custos tributários, tributos, impostos, taxas. E custos incorridos, ou seja, custos afundados ou sunk costs, seriam custos que já foram consumidos para o projeto. São aqueles custos que, vamos imaginar que eu fiz uma aquisição equivocada e eu tinha que comprar, por exemplo, um equipamento para o meu escritório e era um equipamento de um computador, por exemplo. E o computador que eu comprei, um servidor, e eu comprei o servidor, eu comprei errado, eu comprei um servidor muito lento, que não era eficiente, não conseguia, não resolvia o problema que eu tinha. E eu tive o quê? Eu perdi o custo desse servidor, eu tive que comprar um novo, eles não aceitaram a devolução. E eu perdi ali 12 mil reais, digamos, por um erro de especificação técnica. Então esse custo eu não devo mais considerar do ponto de vista de projeto daqui para frente. Então se eu for fazer um replanejamento, eu tenho que considerar ele como um custo do projeto, como um custo que já foi passado, mas eu já tenho que olhar as novas soluções. Eu não posso olhar e falar, mas eu já gastei tanto aqui, e agora? Então eu vou perder aquele valor? Você vai perder, por quê? Porque realmente você você teve um custo afundado, ou seja, um custo incorreu naquele projeto, e você já investiu lá no projeto, por exemplo, R$1 milhão. Os custos que eu tenho que observar agora para fazer continuar o projeto ou não, fazer uma análise de viabilidade ou não, são os custos daqui para frente. Se valeria mais a pena eu continuar o projeto, eu vou gastar, digamos, mais R$2 milhões, ou se valeria mais a pena eu fazer uma outra ação. Não, então eu vou gastar R$2 milhões para finalizar esse projeto, mas se eu investir R$1,8 milhão nessa outra ação, eu vou conseguir ter um melhor resultado. Então, eu não posso olhar e falar assim, eu tenho mais R$2 milhões para gastar, mas eu já gastei R$1 milhão, então o total do meu projeto é 3. Não, eu tenho que considerar daqui até a finalização, porque esses custos já não são válidos mais para análise de viabilidade, porque são custos que já passaram. Então, a análise de viabilidade eu sempre vou usar os custos futuros do projeto. Legal? Então, esse é o conceito de custos incorridos. São custos que eu já afundei, vamos dizer assim, no meu projeto, ou seja, eu já dediquei, eu já gastei ele no meu projeto e ele não retorna mais, ele não volta mais. Então, sempre quando eu for fazer uma reavaliação para ver se o projeto vale a pena continuar ou não com o projeto, eu tenho que olhar os custos futuros da data presente até a data de término, em relação às outras alternativas que eu tenho, entendeu? E aí, avaliando esses dois pontos, se os custos futuros em relação daqui até a data de término do meu projeto forem menores que os custos dos outros projetos, então faz sentido eu continuar nesse projeto até o fim. Se forem maiores, aí já não faz sentido, dependendo, considerando o caso que os dois projetos, que as duas alternativas entregam o mesmo resultado. Então, basicamente é isso, gente. Esses são os principais conceitos e tem um conceito muito utilizado, que é o CAPEX e o OPEX. CAPEX é Capital Expenditure e OPEX, Operational Expenditure. Seria dois conceitos muito utilizados. Mas o que é isso, basicamente? São nomes difíceis, nomes complicados para algumas pessoas, mas é o capital investido no projeto
O CAPEX, ou seja, é o capital que eu vou investir e colocar no projeto, enquanto o OPEX é o capital que eu vou agregar no custo fixo da empresa. Então imagina lá, por exemplo, que eu vou dar o exemplo aqui do veículo. Eu vou comprar o veículo vai me custar 50 mil reais, desculpa. 50 mil reais é o custo do veículo. Só que eu tenho um custo operacional dele, um custo um custo mensal de 500 reais a mais, que é o combustível. Poderia incluir aqui, por exemplo, o seguro, poderia incluir aqui lavagem, limpeza, manutenção, ratear a manutenção do ano, mas estou dando a título de exemplo. Então, o que eu faço basicamente é o quê? Considerar os dois valores quando eu for observar se um projeto é viável ou não, porque ele aumenta os custos operacionais ou reduz os custos operacionais. Também é uma outra análise. E o perfil do CAPEX é o quê? Gasto uma única vez durante a plantação, enquanto que o OPEX ele é gasto mensalmente. Legal? Vamos lá, determinação do orçamento. Para determinar o orçamento, a gente precisa do quê? Primeiro, elaborar a EAP. Depois, elaborar o cronograma. Por fim, definir o orçamento. Esse é o processo de escopo, tempo e custo. Por quê? Porque nesse processo envolve todas as bases para que eu consiga chegar num orçamento bacana, um orçamento redondo, consiga fazer um orçamento bem interessante no meu projeto. Aí, quando eu falo de cronograma, eu estou falando do quê? De pegar o cronograma, ele vai vir com base na EAP. Do cronograma eu vou abrir ele em atividades. Depois de definir as atividades, eu vou definir os recursos, que são o quê? Que é tudo aquilo que eu vou usar no meu projeto. Então, são os recursos humanos, recursos materiais, e eu vou criar lá, estimar o custo desses recursos. Então, vamos lá. Quanto está, por exemplo, quanto custa um computador da marca Dell, com processador Core i5, etc. Custa R$ 2.325. Quanto custa uma impressora da marca Epson, modelo LXPT, com scanner multifuncional? Ela está custando R$ 925. Então aqui é onde eu vou definir o que eu vou usar. Isso num processo de cronograma, onde eu vou usar uma ferramenta como, por exemplo, um Scheduler ou um MS Project, uma ferramenta do tipo. Tá? E aí, basicamente, então eu vou definir as atividades, depois eu defino os recursos, eu defino o que eu vou usar no meu projeto, qual o valor de cada um deles, e depois eu associo aquela atividade com aquele recurso. Então, vamos lá, eu vou dizer aqui, essa atividade de comprar um computador, eu vou precisar de um recurso chamado analista de compras, que eu vou usar o quê? Eu vou usar 2 horas de trabalho dele, vamos imaginar que cada hora custa, não sei, 30 reais, então vou usar 60 reais de hora trabalhada dele, e eu vou ter um custo de material, que é o custo do computador. O custo do computador, eu vou basicamente o quê? Eu vou associar essa atividade. Então, nessa atividade eu vou ter, por exemplo, R$ 2.000 do computador, mais 60 reais do custo de recurso humano que vai desenvolver essa tarefa. Tudo isso me dá o quê? Um custo total de R$ 2.060. Então, isso é definir o recurso, é criar o recurso. O analista de compras tem um valor hora de 30 reais, o gerente de projetos tem um valor hora de tanto, um computador custa 3.000 reais, uma impressora custa 1.000 reais, um milheiro de tijolo custa tanto, o metro cúbico da areia custa tanto. É você criar uma lista de possíveis de recursos que você pode utilizar no projeto. A outra coisa é eu pegar a atividade, que é fazer a atribuição de recursos, e associar a atividade ao recurso. Então, dizer, essa atividade vai consumir, essa atividade de comprar computador vai consumir 2 horas na lista de compras e 3 computadores, por exemplo, da marca Dell. Então, cada computador, nesse caso, por exemplo, vai custar R$ 2.000, 3 computadores daria R$ 6.000, mais 2 horas na lista de compras a R$ 30 reais cada hora daria R$ 60 reais, então daria R$ 6.060 reais. Esse é o processo. E aí, com base nisso, teria o orçamento detalhado do projeto, uma distribuição temporal dos custos do meu projeto. Isso aqui é bem interessante porque isso aqui fala um pouquinho sobre as estimativas. Quando a gente falou de definir os recursos, de criar os recursos, a gente especifica lá um analista de compra, um analista de RH, um analista de TI, um gerente de projetos, a gente coloca os materiais, impressora, computador, mesa, cadeira, etc. E a gente tem que estimar os custos desse projeto, desses recursos. E aí olha que legal, ele te dá várias etapas e ele te explica o quê? Ele te explica que quanto mais cedo o projeto está, quanto mais recente o projeto, eu tenho uma estimativa mais imprecisa. E quanto mais detalhado está o projeto, quanto está na fase de execução, eu vou ter uma estimativa mais precisa, com um grau de assertividade muito maior. Então,
Quando eu executo o projeto, eu tenho 100% de informação utilizada para a base de orçamento. Então, por exemplo, o computador lá eu estimei R$ 2.200. Mas daí eu fui lá, executei o projeto e realmente comprei o computador. E eu vi que não foi 2.200, foi 2.327,12. Então aqui é onde eu tenho 100% da informação do projeto. Por quê? Da informação de custos. Porque basicamente eu sei, aqui eu já tenho o valor final porque eu já executei a compra. Agora aqui no comecinho, eu tenho 5% da informação, eu não sei direito qual é o modelo, eu não sei qual é a marca do computador, eu não sei que eu preciso de requisito técnico. Então ele pode variar de menos 25, certo? Até mais 75, e olha que legal. E a gente vê isso muito. Ah, quanto vai custar o computador? Ah, vai custar 2.000. Aí beleza, eu coloco 2.000 aqui, só que eu não especifiquei nem a marca, não especifiquei o modelo, não especifiquei nada. Então, basicamente, estou falando que ele vai custar de 1.750, certo? Até 2.750. Até 2.750. Por quê? Porque isso é a variabilidade que vai ter desde o minha primeira estimativa, que a gente chama de ordem de magnitude, ou aquele belo chute, até a data de fechamento, de compra do produto, de encerramento do projeto. Isso aqui é o equivalente a dizer o quê? Imagina que você vai construir uma casa. Eu vou dar título de exemplo uma casa de R$ 100.000, para ficar um pouquinho mais fácil de você calcular. E é uma casa de R$ 100.000, e essa casa de R$ 100.000, você vai construir ela, e a pessoa te pergunta, ah, não, o que você está fazendo? Ah, não, estou com um projeto, quero construir uma casa, quero gastar uns R$ 100.000. Na realidade, você está fazendo o quê? Você está falando de forma indireta que eu vou gastar de 75 mil a 175 mil. Por quê? Eu vou gastar aqui, porque eu ainda não tenho projeto, eu ainda não sei o que eu vou fazer direito. Então, quando você dá aquele primeiro chute, aquela primeira estimativa, você vai variar entre menos 25 e mais 75. Legal? Depois vem o quê? Vem a estimativa aproximada. Ou seja, já começa a especificar um pouco mais, já começa a abrir, começa a entender o que vai ter na casa. Aí eu já começo a falar, não, peraí, ó, a casa vai ter 2 quartos, é uma casa de 60 metros quadrados, assim, assim, assado, na região tal. Eu já consigo falar, não, aqui já eu tinha inicialmente dito que ia ser 100, certo? Legal. Depois de um tempo, eu já começo a especificar muito mais, já falo o quê? Ó, imagino que a casa vai ter isso, isso, isso. Eu já vou falar, por exemplo, que ela é 120. Por quê? Porque agora eu já tenho mais informação, já ficou mais claro. E eu vou fazer 120 menos 15% e mais 25%. Essa é a faixa de variação do meu orçamento. Aí depois eu tenho uma cotação orçamentária, eu começo a pedir todos os orçamentos. Pessoal, me passa orçamento disso, peço orçamento para o construtor, peço orçamento no loja de material de construção, peço orçamento para o arquiteto que vai fazer o projetinho. Começo a juntar todos os orçamentos, começo a levantar e identificar. Ah, legal, então aqui eu já diminuo minha faixa de variação, vai para menos 10 e mais 20. Aí, com todos os orçamentos em mãos, eu defino o que eu quero. Ah, não, ó, então o que eu vou fazer, o que eu tenho de dinheiro efetivamente para gastar, é para fazer isso, isso, isso. Não vou fazer um pergolado, não vou fazer uma estradinha de entrada na casa, uma garagem coberta, vai ficar uma garagem descoberta. Então eu já começo a definir, eu já começo a ter muito menos variabilidade na minha previsão orçamentária. Por quê? Porque eu já começo a ter o desenho muito claro da solução. E eu tenho muito mais informação, ó. Isso aqui é o quê? É quanta informação eu tenho sobre o projeto final. Então, já cada vez mais eu vou coletando mais informação. E por fim, eu tenho já a revisão final e depois a fase de contrato. Então, assim, quando eu estou fazendo todos os contratos, eu já, basicamente, estou fazendo um contrato de custo e material, onde eu vou pagar o valor cheio, eu já não tenho muito mais surpresa. Vai ter um 3 a 5%, que é alguma coisinha ali, mas esse é o desenho do todo. Legal? Então, a estimativa de custo é a etapa de desenvolvimento de uma estimativa de recursos monetários necessários para executar as atividades do projeto. Ou seja, quanto de dinheiro de fato eu preciso para fazer esse projeto. E a determinação do orçamento é o que? É o processo de agregação dos custos estimados e atividades individuais. Ou pacote de trabalho para estabelecer uma linha de base de custos autorizadas. O que é isso, William? Que palavra difícil. Linha de base de custos autorizadas. O que é isso? É quanto de dinheiro eu posso gastar no meu projeto. É o quanto dinheiro eu tenho disponível que está aprovado. Então, basicamente é isso. Entreguei para o meu patrocinador lá um projeto com orçamento de R$ 420 mil.
Então esses 420 mil reais é o que o meu patrocinador falou, ó, se você gastar dentro disso, tá ok. Certo? E como funciona essa agregação de custo? Olha que legal. Se a gente lembrar, vem tudo o quê? Vem tudo lá da minha EAP. Da minha EAP eu vou montar, eu vou quebrar a EAP em pacotes de trabalho, em contas de controle, em pacotes de trabalho, depois de pacote de trabalho eu vou quebrar em atividades. Feito isso, eu vou, em cada atividade, definir quem vai fazer e o que vai, quais são os recursos, pessoas, materiais, etc. Aí eu vou ter o custo por atividade. Tendo o custo por atividade, eu vou ter o quê? Eu vou ter basicamente o custo no pacote de trabalho, que é a caixinha de cima. Tendo o custo no pacote de trabalho, eu consigo ter o custo em todas as contas de controle, certo? Tendo o custo nas contas de controle, eu consigo ter o custo do meu projeto. E daí, legal, daqui para cima é onde começa a ficar interessante. Porque eu sei que o meu projeto vai me custar $1.250. Legal? Legal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou definir uma reserva de contingência. Ou seja, o que eu sei que pode sair da minha... Quais são os riscos que eu corro com o meu projeto? E baseado nos riscos que eu corro com o meu projeto, eu vou definir o quê? Eu vou definir quanto eu vou precisar de reserva. Então, o meu projeto vai custar 1.250, mas eu estou chegando no meu patrocinador e falando, ó, seguinte, calculei aqui, é bom a gente deixar reservado $105 ou reais, se você quiser ler isso como reais, para caso algum eventual problema ocorra ao longo do projeto. Por quê? Porque, ó, pode ser que aumente um pouco o custo em relação ao dólar, o dólar pode subir, pode baixar um pouquinho, pode ser que o custo do material de construção dê uma variada, pode ser que a gente precise de um funcionário a mais. Então, tudo isso são alguns custos adicionais que podem estar ocorrendo de acordo com os riscos que vão impactar no nosso projeto. Então, a nossa reserva de contingência é de R$ 105 ou dólares, ou 105 mil, se for o caso. E aí, aqui a gente tem um custo total de R$ 1.355 ou $1.355. Ou se estiver pensando em projetos maiores, $1.355.000 ou reais. Então, assim, isso daqui até aqui é onde o gerente de projetos tem alçada. O gerente de projetos aqui, ele consegue o quê? Gastar esse dinheiro sem pedir autorização para o patrocinador. Por quê? Porque o patrocinador já autorizou ele. Ele já falou, ó, você vai... Linha de base é o valor aprovado. Então aqui você, tudo que tiver daqui para baixo, você pode gastar. Tá tranquilo, beleza? Agora, o que acontece? Daqui para cima é onde eu tenho reserva de gerenciamento. Ou seja, eu faço uma reserva para riscos desconhecidos, que eu não tenho nem ideia que pode acontecer. Então, por exemplo, a gente calcula, tem como calcular na parte de riscos, a parte de reserva para riscos que são desconhecidos, que a gente chama, né? Então, por exemplo, qual o risco de uma pandemia atingir o mundo no ano de 2020? Ah, se eu perguntasse isso ano passado, seria zero, seria um risco que a gente não tem estimativa, não tem base para conseguir prever isso, mas ocorreu. E aí a gente faz um cálculo de reserva de gerenciamento e aí a gente tem o orçamento total do projeto, na alçada aqui do patrocinador. Legal? Então, isso é o conceito de agregação de custos. E isso funciona de que forma? No Proj funciona assim. Se você for usar uma ferramenta Scheduler, ele vai definindo, você define qual é a atividade, certo? Para a atividade você define quem vai executar, um design, plotagem, eu vou imprimir 10, vou plotar 10 páginas disso. Com base nisso, a ferramenta calcula o custo dessa atividade. Depois eu defino a outra atividade, vai ter também os recursos. Então, ó, se você observar aqui, eu tenho 3 plotagens, tá vendo? Aqui o diretor ele vai estar não 100% do tempo, ó, são 6 dias. Ele vai estar 10%, 0,1% do tempo envolvido nisso. E aí, com base nisso, eu defino o custo. Depois eu tenho o designer de novo, depois eu tenho outra vez o designer associado a essa atividade. Isso são o que nós chamamos de recursos, pessoas, equipamentos, máquinas que vão atuar em nosso projeto. Legal? E aí eu tenho os custos do meu projeto. Tendo os custos, a gente tem o processo que nós chamamos de agregação de custos que eu vi na aula, no slide anterior. E com esse processo ó, de agregação de custos, que é subida de nível de atividade até o nível do orçamento de custos, é fazer esse efeito de subir aqui, eu vou fazer exatamente isso também com o meu cronograma no MS Project, que é uma ferramenta, por exemplo. Eu vou somando isso para as caixinhas maiores. Legal? Espero que tenham gostado. Vamos então para a parte prática. Vamos pegar um projeto aqui de exemplo. Projeto congresso. Vamos ver aqui. Projeto congresso.
Esse projeto congresso, quem vai estar fazendo esse projeto congresso é a empresa Eventos XPY, gerente de projetos é o João da Silva, previsão de início 1/1/2021, previsão de término 30/5/2021. Legal. O que eu faço aqui? Aqui eu tenho uma lista de projetos, um orçamento. Eu posso fazer de duas formas. Eu vou mostrar a forma mais adequada, porque ela fica mais fácil, mais evidente, a gente consegue ver melhor todos os custos. Eu venho aqui, eu apertei Ctrl A ou Ctrl T, dependendo do computador, selecionei tudo, dei um Ctrl C, certo? E aí o que acontece? Eu vim aqui, eu incluí algumas linhas aqui, porque... perdão. Eu vou excluir essa linha de totais, depois eu incluo ela de novo. Excluir células. Linha inteira. Ok. E aí incluir várias linhas aqui. E ao fazer isso... Beleza. Aí eu cliquei aqui nessa última célula. Aqui. Subi aqui. Aqui no comecinho, cliquei aqui e apertei Ctrl V. Olha que legal, ele trouxe isso daqui, né? Então aí eu posso fazer alguns ajustes. Deixa eu só... Opa. Perdão. Então vamos lá, vamos lá. Aí eu posso fazer o quê? Eu sugiro vocês virem na parte em branco. Que eu tinha deixado... Deixa só mais um minuto só. Aqui, ó. Eu tinha deixado aqui bem pequenininho, só para caber numa página só. Mas, ó, dei um Ctrl C aqui, um Ctrl V. Vocês podem estar fazendo aqui o seguinte. Tá, selecionando esse projeto. Vindo aqui. Primeiro, tirando esses marcadores, que são essas bolinhas aqui da esquerda. E depois, estou dando uma forma um pouquinho mais simples. Perdão, exibição, régua. E aí vocês podem deixar todos eles juntos, assim, na mesma linha. Tá? Dá um Ctrl X, um recortar, né? E aí você vem aqui e cola ele aqui. Como eu adicionei bastante linha, ó, o que vai acontecer? Deixa eu só ajustar uma questão de formatação aqui. Eu criei um texto tabela ali para ficar um pouquinho mais fácil. Então, ó, eu clico fora e aumento um pouquinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Legal? Bacana. Então aqui, ó, eu como selecionei várias linhas, eu tenho que encontrar onde tiver o projeto congresso de novo e excluir dali para baixo. Ó, aqui, ó, projeto congresso. Então daqui para baixo eu adicionei linhas a mais, não tinha necessidade. Eu excluir linhas. Legal, então ficou aqui do primeiro ao último item, né? Ó. Dia 1 e dia 2, eu não tinha excluído essas duas. Excluir células. E aí eu venho aqui, até posso fazer assim para ficar um pouquinho mais menorzinho. Então basicamente o que eu fiz foi selecionar todos os itens da minha EAP e trazer para cá. Deixa eu trocar o idioma aqui, porque o meu está em inglês, ele não reconhece os errinhos. Legal. E aí o que eu posso fazer? Vamos lá. Se vocês lembrarem o conceito aqui, eu tenho alguns itens que são pacotes de trabalho. Pacote de trabalho é todos os itens que não se subdividem, é o item do nível mais baixo da EAP. Que seria o equivalente a fazer o quê? Se eu pegar aqui e mudar a forma de exibição, ou seja, mostrar de uma forma diferente,
Eu vou mostrar ele da forma original, que é o padrão. Então, esses dois itens, ó, eles não se subdividem, são os itens mais baixos da EAP. Então, a hora que eu venho aqui e clico Layout, eu estou só pedindo para ele reorganizar. Mas, no fundo, eles ainda são a mesma coisa que eu mostrei agora há pouquinho, eles não se dividem. Então, todos esses itens aqui, eles são o quê? Eles são basicamente pacotes de trabalho que nós chamamos, certo? Então, se esses itens são pacotes de trabalho, eu vou até mudar um pouquinho a cor deles, só para ficar um pouquinho mais evidente aqui para você. Então, vamos lá. Ó, exibir, não, formato. Aí eu posso trocar a cor dele aqui. Deixar um... Aí, ó. Uma outra corzinha só para ficar um pouquinho melhor. Azul, por exemplo. Isso. Azul com texto em branco. Legal, então todos esses que são azul, estão em azul, são pacotes de trabalho. O que eu posso fazer daí é o seguinte. Eu posso clicar aqui, certo? E esse primeiro item, que é o iniciação, eu posso colocar aqui o que eu vou gastar para fazer esse trabalho. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, gerente de projetos, não sei, 2 horas. E eu defino, por exemplo, se eu quiser até colocar aqui, R$100 a hora, por exemplo. Aí eu venho aqui e coloco 2 horas vezes 100 dá R$200. Aí aqui planejamento, eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou colocar 8 horas, por exemplo. 8 horas vezes 100, R$800. Só vou tirar um negrito e diminuir um pouquinho a fonte, para ficar um pouquinho melhor apresentável para vocês. Vamos lá. Vou colocar uma fonte 10. Bacana, e eu posso fazendo isso, então vamos lá, só vou avançar um pouquinho, vamos imaginar que que a execução, a parte de execução do projeto seria esse mesmo tempo, parte de monitoramento e controle também e de encerramento também. Notem que iniciação até encerramento, ó, esses 5 itens são pacotes de trabalho, certo? Então eu até posso pintar isso numa cor diferente, só para dar um realce, para que eu consiga visualizar de fato. Ó, ou tá um pouquinho mais claro, vamos fazer assim, ó. Eu vou mudar o estilinho dessa tabela. Vou deixar essa tabela aqui, ó. Aqui, ó. Perfeito. Aqui eu vou voltar lá da forma que estava esse. E aí o que? Esses dois itens aqui em cima, esse item aqui não é um pacote de trabalho, então eu vou mudar um pouquinho a cor de fundo dele. Aí vai ficar bem legal, ó, porque aí vai ficar um destaque diferente. Ó, e aí esse cara aqui, que ele está com uma corzinha diferente, que ele não é um pacote de trabalho, ele é o quê? Ele basicamente ele é a soma de todos os itens. Então aqui, se eu coloquei 800, aqui 800 e aqui 200, aqui em cima vai ser então 8 mais 8, 16, 16 mais 8, 24, 25, 26, 27, 28. Seria R$2.800 aqui. Imaginar isso. Só um cenário a título de exemplo. Esse local também não é um pacote de trabalho, então eu vou pintar ele de uma cor diferente. Pesquisa de local, eu vou ter só auxiliar administrativo, trabalhando, eu vou colocar ele por 4 horas, por exemplo. 4 horas a R$20 a hora, por exemplo. R$20 a hora. 4 vezes 20... Auxiliar, faltou um i aqui. Ó, 4 vezes 20 daria R$80, certo?
E aqui a contratação do local, olha que legal, a contratação do local, eu vou colocar o gerente de projetos, porque ele que vai ter que assinar o contrato, eu vou colocar ele 3 horas, por quê? Porque ele vai ter que dar uma lida no contrato e etc. Opa, R$100, desculpa, R$100. E eu vou dar um enter aqui também, eu vou colocar assim, ó, locação do espaço. Espaço de eventos. Espaço de eventos. E aí, eu estou colocando aqui, ó, um contrato. E o valor aqui seria, por exemplo, vamos imaginar R$8.000. R$5.000. Vamos imaginar. R$5.000. Legal. Eu vou diminuir um pouquinho aqui só. Legal, então aqui ficou 5.000 mais R$800, ficou 5.080. E assim sucessivamente, ó, palestrantes e conferencistas está em branco aqui. Então eu vou deixar em branco aqui também, certo? Vou deixar num outro tom de cor. E aqui, definição de agenda. Ah, só vou ter o quê? Só auxiliar administrativo. Vamos lá. E aí, William, vamos lá. Dúvida número 1. Eu preciso colocar quem vai executar a atividade? É bom, é muito bom. Por quê? Porque aí você vai ter o custo real do seu projeto. Por mais que não seja algo super simples de fazer, e às vezes dá um pouquinho de trabalho, você precisa considerar o custo real dele para você saber se de fato o projeto foi interessante, foi viável ou não. Legal? Então esse é o primeiro ponto. Mas, William, não, os custos do recurso humano, da pessoa que vai executar o projeto, já estão considerados. Então, a empresa já paga, é um custo fixo, já paga por mês, etc. Então, beleza, a gente pode deixar como um custo indireto e a gente deixa isso, além de deixar como custo direto, a gente não coloca aqui no projeto, a gente deixa só a título de exemplo. Legal? Então, você pode deixar, é importante só daí comentar lá embaixo, que não serão postos os valores dos profissionais. Legal. E aí, basicamente, tem os custos aqui de materiais, por exemplo, reservas, eu poderia colocar aqui, ó, reserva do hotel, por exemplo. E aqui, reservas. Então, reserva do hotel, diário em hotel, diário em hotel, e aí eu coloco aqui, não, vão ser 16 diárias a R$200, R$200 por diária. E aí, ó, 16 vezes 200, daria R$3.200. Legal. Aí a gente vai para cada item desse, especificando o custo de cada um deles. Legal? Assim você consegue fazer, ó, reserva de passagem. Então vamos lá, colocar lá passagens aéreas. Vamos imaginar que são 8 palestrantes, então 8 passagens ida e volta. E essas 8 passagens ida e volta eu tenho lá um custo de R$800, por passagem, certo? Então, 800 vezes 8, R$6.400. Então, R$6.400. E aí eu já tenho 6.400 mais 3.200. Mais 3.200 que dá 6.400 mais 3.200 daria 9.600, tá? Então, só para confirmar, né, para não ter nenhum errinho, 9.600. William, eu não coloco nada aqui em cima? Não. Por quê? Como isso aqui não é um pacote de trabalho, eu não vou ter nenhuma atividade, nenhum custo aqui relacionado diretamente aqui. Então, em tese, o grupo reservas, ele é só um guarda-chuva e ele tem as suas entregas lá dentro. Então, todo o custo dele deveria estar relacionado nas entregas. E aí o custo das entregas estando associado aqui em cima. Essa é a lógica. Então, por exemplo, tanto é que se você olhar aqui nos slides que eu passei para vocês, quando eu falo de agregação de custos, eu estou falando o quê? Eu estou falando pacote de trabalho, soma com pacote de trabalho e me dá uma conta de controle. Não é pacote de trabalho, mais custo diverso, mais um custo qualquer, que me dá a caixinha de cima. Então, ó, eu vou somar esses 5 e esses 5 vão me dar aqui. Depois eu vou somar esses 2 e esses 2 vão me dar custo de local. Vou somar esses 3
E esses 3 vão me dar o custo de conferencista, e assim sucessivamente. Depois eu vou somar todos os de cima, e ao somar todos os de cima, ele vai me dar o custo do congresso como um todo. Legal, gente? Então, basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero ter ajudado, e eu espero que dessa forma vocês consigam colocar o projeto mais bem estruturado, de uma forma mais simples, de uma forma mais eficiente, que vocês consigam organizar um orçamento básico, mas que já ajude, que já dê já lhes apoiem no planejamento do projeto. Legal? Então, só para a gente colocar a título de exemplo aqui, 1.280. E aí você somaria lá em cima, vamos imaginar que está finalizado, vamos imaginar que isso aqui está feito também, esses outros de baixo. Aí eu somaria 9.600, 9.600 mais 1.280, mais 5.080, mais 2.800. Então, somando esses valores, que são os valores com as linhas, daria 18.760. Se fosse, por exemplo, finalizado aqui, 1.760. E aí eu sugiro até deixar isso aqui numa outra linha, numa linha um pouquinho mais escura até. Você pode pôr uma linha azul, por exemplo, com a escrita em branco, por exemplo, se quiser. Então, ó. E aí ficou aqui, você coloca tudo isso em negrito e coloca isso aqui escrito em branco. E aí você já vai ter um orçamento do seu projeto, ó. Bem bacana, tá vendo? Então, dessa forma, gente, você conseguiu listar tanto o que vai ser adquirido, quanto o que vai ser adquirido, a quantidade, o valor total e qual é o recurso. Então, você foi listando um a um, conseguiu montar o seu projeto inteiro. Imagina que isso aqui está feito também e que está redondinho. Ah, professor, eu estou achando muito complicado isso, quero de uma forma mais simples. Tudo bem, então você poderia fazer um processo alternativo, não é o recomendado, não é mais adequado em função a nível de planejamento do ponto de vista de PMBOK, mas você poderia fazer o seguinte, você poderia vir aqui, excluir todas essas linhas, deixar algumas linhas só, e essas linhas você colocar aqui, por exemplo, ó, descrição, passagens aéreas, valor de R$8.000, diárias de hotel, no valor de R$6.000. R$6.000. Aí, por fim, por exemplo, depois de área de hotel, locação do espaço. Locação de espaço no valor de R$5.000. E aí, você preenche aqui esse item chamado ID da EAP, de que forma? Olhando esse item, deixa eu apagar ele primeiro, finge que ele está apagado. Passagens aéreas, você faz o quê? Você olha aqui e você fala onde que eu investiria esse valor de passagens aéreas. Ah, deixa eu ver, reserva de passagens. Então, eu venho e copio o código e o nome para eu saber exatamente onde eu estou gastando. Então, ó, copiei lá. Legal. Reserva de passagens. Diárias de hotel. Ah, não, tá aqui, ó. Reservas de hotel. É esse item aqui. Legal. Locação de espaço. Você vem aqui. Contratação. Contratação. Item 1.2.2. 1.2.2 e aí que você pode fazer o seguinte. Você mescla essas duas colunas, igual eu havia deixado anteriormente. Mesclar. Você escreve total, 2 pontos. Total e 2 pontos. A linha à direita. Muda um pouquinho a cor desse daqui só para dar um destaque melhor. Deixa isso em branco, escrito em branco, por exemplo. Sempre quando você coloca algo muito escuro assim, é importante você mesclar ele para ficar um tom diferente. Deixou em branco, daí você coloca aqui, ó,
o custo total nesse caso seria de 8 mais 6 dá 14, 14 mais 5 dá 19. Então, 19 mil reais. Certo? Então, esse seria basicamente o custo do seu projeto num modelo mais simplificado. Esse aqui seria o modelo mais simples que tem. Esse anterior, que é o que eu mostrei, já é um modelo intermediário, um modelo mais estruturado, mais bem pensado em cima da estrutura analítica do projeto, etc. Então, cada projeto vai requerer uma forma de preparar. Esse modelo você vai conseguir pegar o quê? Você vai conseguir aqui. Nesse modelo aqui, ó, de EAP, você estaria mais ou menos aqui, ó, numa estimativa mais aproximada, onde você já tem uma cotação, até uma cotação orçamentária. Quando você faz um orçamento geral, de alto nível assim, você está mais aqui. Então, assim, o que vai mudar é o grau de assertividade. Enquanto aqui você está oscilando entre 75 mil e 175 mil, aqui você estaria oscilando entre 85 mil e 125 mil. Então, já é menor a margem de erro, né? Quando você vai avançando. Então, o ideal é que a gente faça sempre no modelo inicial, esse aqui da EAP, mas dependendo do projeto, se for um projeto mais simplificado, que não tenha tanta necessidade assim, você pode fazer em um modelo assim, que é um modelo mais básico, mais simplificado, que pode ajudar também para o seu projeto. Legal? Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado a entender como elaborar um orçamento do projeto e eu espero que você utilize isso, que seus projetos saiam muito bem preparados. Beleza? Um grande abraço e até mais.